Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Eu sou Maria Segato e hoje tenho a honra de conversar com Ludmila Cerqueira, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, professora e pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, onde coordena um grupo de pesquisa e extensão Loucura e Cidadania. Ela é também uma combativa militante pelos direitos humanos. E nesta entrevista retomamos um tema que já abordamos aqui, o fim dos manicômios judiciários, um processo com avanços e retrocessos. Contextualizando. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou a Resolução 487, que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário e o fechamento desses chamados manicômios judiciários. A partir daí, toda uma luta tem sido travada que os estados cumpram essa decisão. Como desinstitucionalizar pessoas que se encontram nesses locais, garantir direitos humanos e um tratamento digno com políticas públicas intersetoriais é o desafio que Ludmila aponta, um tema difícil, mas que precisa ser encarado pela sociedade sem estigmas. Pode Sim é um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. E para você, fica aqui o nosso convite. Se inscreva no nosso canal, nos siga pelas redes sociais, deixe seus comentários, críticas e sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos à nossa conversa de hoje. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Ser, Diálogo da Psicologia com a Sociedade, projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, sempre tratando de temas polêmicos, boas reflexões e provocações. E hoje eu tenho aqui o prazer de falar com Ludmila Correia, professora, pesquisadora, extensionista do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, onde ela coordena o grupo de pesquisa Loucura e Cidadania, desde 2012, faz tempo já ela está nessa luta. É doutora pela Universidade de Brasília, advogada popular, militante antimanicomial e dos direitos humanos. Ludmila, muito obrigado por ter vindo. Olá, Norian, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Você é advogada, milita nos direitos humanos. O que é que te fez se encaminhar para essa área? Uma atuação bastante grande nessa área de direitos humanos. O que é que deu na menina Ludmila, que falou, você é uma defensora dos direitos humanos? Então, ótima pergunta para a gente começar essa conversa. Eu vivo na Paraíba desde 2011, mas eu sou baiana, e foi na Bahia que eu conheci a luta antimanicomial. Eu era estudante de Direito, numa universidade lá em Salvador, e eu queria muito ir para a prática, sabe, Norian? Eu queria conhecer o direito na prática. E a gente não tem muitos estágios no início do curso. Então, eu acabei conhecendo uma instituição chamada Patronato de Presos e Egressos, que existe até hoje e que atua prestando assistência jurídica gratuita a pessoas encarceradas ali no estado da Bahia. E foi então que, ingressando lá no Patronato de Presos e Egressos, isso nos idos aí de 1998, que eu conheci o Manicômio Judiciário da Bahia. Então, eu fiz parte da equipe de estudantes que prestavam assistência jurídica gratuita. E, para mim, de todas as situações de violações de direitos humanos que eu já havia conhecido, com as organizações dos movimentos sociais na Bahia que eu já tinha experimentado, me parecia que era uma grande violação de direitos humanos e que era muito invisibilizada. A gente está falando de uma instituição secular, que é o manicômio judiciário, que interna e prende pessoas que têm transtorno mental, algum sofrimento mental e, ao mesmo tempo, cometeram um delito. E a gente junta aí dois estigmas, né, importantes até hoje na sociedade brasileira. Então, para mim, naquele momento, era um choque, né, ir para uma prática como essa. Eu estagiei ali por 2 anos, e foi a partir das inspeções e dos movimentos da luta antimanicomial na Bahia que eu conheci, então, o movimento da luta antimanicomial. E foi a partir de alguns usuários, como o Eduardo Araújo, que já não está mais conosco, e Edna Amado, o Marcos Vinícius, que foi da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, e outros militantes e associações na Bahia, que eu, então, passei a fazer a militância da luta antimanicomial e integrei uma equipe de apoio a uma associação chamada Associação Metamorfose Ambulante. Em 2007, a gente iniciou uma trajetória ali de assessoria jurídica popular
a pessoas que integravam essa associação e lutavam por uma série de direitos humanos vinculados não só ao grupo da associação, mas aos usuários da rede de atenção psicossocial ali no estado da Bahia. E o manicômio judiciário nunca saiu do nosso radar, tendo em vista que as violações de direitos humanos ali naquela instituição era contínua, né? Então, por isso, a gente está aí até hoje lutando para superar essa instituição. Imagino o choque, de fato, deve ter sido, né? Se deparar com uma realidade dessa, e pelo que as pessoas falam de quem já visitou, quem já trabalhou nesses locais, não é uma realidade só da Bahia, né? É uma realidade nacional. Então, hoje, inclusive, recentemente, o Conselho Federal de Psicologia fez uma nova inspeção, já tinha feito uma 10 anos atrás, e viu que, assim, apesar de muitas pessoas já estarem egressas desses locais, as realidades continuam ainda muito, muito difíceis, né? Inclusive com mortes. Você participou do GT Ximenes Lopes? Não cheguei a participar. Conheço várias pessoas que participaram, integraram, mas é importante falar sobre isso, né? Se você quiser, a gente fala um pouco. Então, por favor, só para contextualizar quem nos ouve, que não é da área, né? Esse GT, que é um grupo de trabalho, ele foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, deu base à elaboração da Resolução 487, que determina a desinstitucionalização dessas pessoas. E o Ximenes Lopes, quem não conhece, foi uma pessoa que morreu sob tortura num hospital, desses hospitais de custódia, hospital psiquiátrico, não sei como se poderia se chamar isso, né, que era a Casa de Repouso Guararapes. Isso foi em 1999, o caso chegou, inclusive, aí para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Me explica aí melhor como é que foi a construção dessa resolução. Norian, como você bem lembrou, a clínica era uma clínica psiquiátrica, né, lá em Sobral, no Ceará. O caso ensejou a condenação do Brasil. Mesmo com a lei de reforma psiquiátrica desde 2001, o Brasil foi condenado em 2006 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a uma série de medidas. E a Corte, ela supervisiona o cumprimento das medidas determinadas na sentença. E numa dessas audiências de supervisão, o Conselho Nacional de Justiça participou. Quando o Estado brasileiro é colocado no banco dos réus, vamos dizer assim, a gente está falando de uma estrutura do Estado brasileiro, né, que é representada aí não só pela União Federal, mas também pelos órgãos do Poder Legislativo e do Judiciário. Então, o CNJ trouxe para si essa tarefa de enfrentar essa única instituição que ainda não havia sido tocada pelas medidas relacionadas à condenação, nesse caso da Damião Ximenes Lopes. Então, além de fechar essas instituições, porque a gente já sabe que são instituições da morte, como a gente já identifica nesses vários relatórios de inspeções já citados, mas a gente também tem a medida de devolver para essas pessoas o direito ao cuidado em liberdade, já que são pessoas que têm transtorno mental, elas foram absolvidas do crime, a gente fala de uma absolvição imprópria e a imposição de uma medida de segurança de internação, mas que é de uma legislação anterior à lei da reforma psiquiátrica e, sobretudo, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, esse grupo de trabalho, Ximenes Lopes, se debruçou sobre a normativa internacional de direitos humanos, da qual o Brasil é signatário, sobre a Constituição Federal e sobre a lei da reforma psiquiátrica, essencialmente. Então, o que foi importante ali com aquele trabalho? A escolha e a orientação a partir de diretrizes e procedimentos para a atuação do sistema de justiça, porque não se pode mais, né, em pleno século XXI, apagar todas essas legislações que vieram após a Constituição de 88, entendendo que o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal são anteriores à Constituição. Então, o que o CNJ fez a partir desse grupo de trabalho foi atualizar, né, os procedimentos relativos à pessoa com transtorno mental que comete um delito e precisa de cuidados em saúde mental, e não o encarceramento. Então, esse trabalho culminou com essa resolução que foi aprovada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e passou a orientar todos os estados brasileiros para que não só interditassem parcialmente e definitivamente os seus manicômios judiciários,
como já aconteceu em alguns estados, como o Piauí, mais recentemente no Ceará, também em Alagoas, mas também para orientar o processo de cuidado em saúde mental das pessoas que ainda vão cometer delitos, né, e têm transtorno mental. Então, já que não tem mais esse lugar, essa instituição manicomial judiciária, o cuidado deve se dar na rede de atenção psicossocial, que é ampla e existe no Brasil aí há mais de 20 anos, e também, ao mesmo tempo, pensar naquelas pessoas que já estavam internadas nessas unidades, né, nos HCTPs, sob medida de segurança e que precisam sair. Então, como vai se dar a desinstitucionalização dessas pessoas de forma cuidadosa e sua inserção não só nos equipamentos da RAPS, mas, sobretudo, nas outras políticas sociais, porque a gente está falando de pessoas que, pelos últimos censos, tanto o único, né, primeiro censo brasileiro, coordenado pela professora Débora Diniz, em 2013, que identificou que a gente está falando de uma população majoritariamente pobre, né, com pouca escolaridade, na sua maioria formada por pessoas negras, né, pretos e pardos, de pessoas com pouca inserção no mundo do trabalho. Então, a gente está falando de uma população que vai demandar políticas sociais que não são apenas no âmbito da saúde, sobretudo moradia, educação, trabalho ou renda, assistência social. Então, a gente tem que pensar essa política, a partir da política antimanicomial do judiciário, a partir de várias áreas que vão poder dar conta desse cuidado em liberdade, que não está localizado essencialmente apenas nos serviços de saúde ou de saúde mental. E essa interseccionalidade que você disse que ela é fundamental, assim, que a pessoa sai de um local desse, não está jogado na rua, que às vezes não tem nem família que dê um suporte, ou tem família, mas a família não é uma família desestruturada, como você falou, geralmente pobre, periférica, sem condições. O Estado brasileiro hoje tem condições de oferecer esse tipo de política? Como é que está essa questão? Então, a gente tem plena condição do Estado brasileiro assumir o cuidado e liberdade dessas pessoas. É preciso, essencialmente, pensar no que falta em termos de recursos para uma área que tem sido mais negligenciada. Eu estou falando especialmente sobre a geração de renda para essas pessoas e local de moradia. Vou me explicar. Na política de saúde mental, a gente tem um dispositivo que foi criado também para a desinstitucionalização. Quando vários hospitais psiquiátricos foram sendo fechados no Brasil e leitos, né, desativados, muitas pessoas não tinham mais seus vínculos familiares, como você já tratou, né? Pessoas que eram do interior e estavam muito tempo, muitos anos institucionalizadas nesses hospitais psiquiátricos, nas capitais ou nos grandes centros, e que não tinham, entre aspas, para retornar, para onde retornar. Então, dentro da política de saúde mental, foi criado um serviço chamado Serviço Residencial Terapêutico. A gente chama hoje de residência terapêutica. Esse tem sido o dispositivo mais demandado nas políticas de desinche em relação ao fechamento do manicômio judiciário no Brasil hoje. Então, se a gente tem pessoas com mais de 2 anos de internação, e tem muitas, né, que estão nesses hospitais de custódia, é preciso que esses dispositivos eles sejam criados quando não há vagas nos que já existem. Então, esse tem sido um ponto frágil na política de saúde mental, e isso demanda uma articulação do próprio Ministério da Saúde, que, por exemplo, criou a EAP, que é aquela equipe de acompanhamento e avaliação psicossocial de pessoas com transtorno mental e conflito com a lei, que faz a conexão entre o sistema de justiça e as demais políticas, né, políticas sociais, e que, quando vão fazer lá, junto com as equipes da RAPS, o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, desse sujeito que vai sair do manicômio judiciário, um dos serviços que a gente ainda não tem a contento são os serviços residenciais terapêuticos, ou onde existem, não há vagas suficientes para esse número de pessoas que têm demandado esse cuidado em liberdade. Então, esse é um ponto. Isso chama atenção para uma outra área, que é a área da assistência social, porque os SRTs, eles também são voltados para um perfil de pessoas com transtorno mental, aquelas que demandam
mais de um cuidador ou uma cuidadora. Então, a gente está falando de pessoas que podem ter processos de autonomia diferentes e que não necessariamente, ao sair de um manicômio judiciário, dependendo do tempo de institucionalização, dependendo do seu diagnóstico, das ferramentas que essa pessoa possui, se ela tem um BPC, por exemplo, um benefício de prestação continuada, ou acesso a outro tipo de renda, essas pessoas não necessariamente precisam estar nesses SRTs, nas residências terapêuticas. Então, como aqui a política de saúde mental de cada estado, junto com as secretarias de administração penitenciária, porque são ali que esses manicômios judiciários ainda estão vinculados administrativamente, estão pensando esse aspecto da residencialidade, do direito à moradia, né? O direito à moradia, ele não se dá apenas por um serviço ligado a uma política de saúde mental. Ela existe num contexto, mas é preciso pensar que há pessoas com outros níveis de autonomia que podem estar numa casa, podem estar num lar abrigado. A política de assistência social, por exemplo, prevê alguns equipamentos voltados à moradia de pessoas, né? Então, por isso que, de novo, eu trago esse princípio da intersetorialidade. Não tem como pensar esse cuidado se os órgãos que atuam nas mais diversas áreas das políticas sociais não conversarem entre si. Então, eu entendo que há condições do Brasil, né, do Estado brasileiro, dar conta dessa tarefa, sobretudo quando a gente olha para os números. Vamos pegar um número que foi o último número que a gente tem do CNJ. Vamos arredondar aqui. Em torno de 2.000 pessoas estavam sob medida de segurança no Brasil. O que são 2.000 pessoas frente a esse território enorme no Brasil? Não chega a ser 1% da população carcerária brasileira. Então, o que a gente precisa observar é como isso está sendo priorizado nas políticas de cada município e qual articulação tem sido feita entre governos estaduais, porque o manicômio judiciário está sob gestão, né, de cada governo estadual, e as políticas municipais, porque nós, cidadãos, e essas pessoas, elas precisam acessar seus direitos no território onde vivem. Então, daí tem que ter uma mediação entre os governos estaduais e esses gestores municipais e as secretarias que envolvem o cuidado e liberdade dessas pessoas. Então, você tocou aí num ponto importante, Ludmila. Esse número que você falou aí, arredondando 2.000, quase metade se encontra no estado de São Paulo. E o governo do estado, o governo Tarcísio, é um governo que não investe em absolutamente nada nesse setor. Não tem investimento em RAPs, não tem investimento na saúde mental. Inclusive, nós estamos aqui conversando, hoje é dia 14 de outubro, dia 10 foi o Dia Mundial de Saúde Mental. E vários atos que ocorreram aqui em São Paulo, ocorreram no resto do Brasil, denunciando comunidades terapêuticas, mas aqui foi muito centrado na falta de financiamento do Estado. Alguns deputados estaduais que participaram se comprometeram a tentar colocar no orçamento do Estado esse cuidado. Como é que a gente faz nisso no Estado em que se tem um governo reacionário como esse que existe em São Paulo? Pois é, essa é uma grande pedra, Norian, que a gente tem aí no meio do caminho. E para vocês não se sentirem só em São Paulo, a gente tem o caso de Minas Gerais também. Veja, Minas Gerais tem o programa mais antigo de desinche, que é o PAI-PJ, que há 1 ano e meio atrás conseguiu fazer a desinche de várias pessoas que estavam no último manicômio judiciário daquele estado, e com esse governador atual, o Zema, que é da mesma estirpe aí do governador de São Paulo, né? Ambos aí de uma onda conservadora, de ultradireita, simplesmente quando havia apenas 6 pessoas para saírem, né, serem desinstitucionalizadas, o governo do estado meteu a mão lá e disse, não, ninguém vai sair. E hoje já tem mais de 100 pessoas novamente. Então, veja, a gente tem uma política que veio a partir de uma intervenção, vou usar essa palavra porque é uma intervenção positiva do CNJ, justamente por conta da ausência do Poder Executivo nessa temática, mas, na ponta, quem a realiza são os poderes executivos, tanto do Estado quanto dos municípios. E, nesse momento aí, tem um órgão que surge também a partir dessa política antimanicomial, da Resolução 487, que são os comitês. A gente tem uma sigla chamada CEIMPA, Comitê Estadual de Implantação e Monitoramento da Política Antimanicomial. Onde esses comitês foram instalados,
as respostas têm sido mais avançadas, mais rápidas. Então, a gente tem esse comitê no Ceará, a gente tem aqui na Paraíba, a gente tem também em alguns outros estados do Brasil. Por quê? Porque nesse comitê estão frente a frente, juntos, né, de forma colegiada, os representantes de órgãos importantes, como as secretarias de Estado, da Saúde, da Assistência Social, do Trabalho, da Educação, de outras áreas, conselhos de classe, como conselhos regionais de psicologia, do serviço social, de fisioterapia e terapia ocupacional, universidade. Então, é nesse espaço em que a gente tem ali a possibilidade de levar as questões que são essenciais para a política caminhar e o Estado, no caso, pensando aí em São Paulo, se confrontar com as demandas que vêm, né, desses setores todos. Então, essa é uma ferramenta importante e que vai depender aí de uma conjugação de esforços, tanto do Poder Executivo quanto da sociedade civil local. É fato que a gente tem, em alguns momentos, os movimentos sociais um pouco mais recuados, e agora a gente consegue ver os movimentos sociais mais avançando, né? E isso faz parte também da correlação de forças, da conjuntura política, dessa falta de interesse do Estado de São Paulo em tratar dessa questão como prioritária, e por isso tem um significativo número de pessoas ainda encarceradas nos hospitais de custódia. Tem alguns órgãos de classe, associações de classe, como é o caso da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e o próprio Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que também são contrários à política antimanicomial do Judiciário. Já fizeram isso por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita ainda no STF, e a gente ainda não tem o resultado, né, desse julgamento. A gente tem o voto do ministro Fachin, mas eu estou também trazendo isso para a gente pensar que, se o Estado, a partir de um governo, ele não realiza a sua tarefa democrática, né, de garantia de direitos humanos, a gente tem um outro campo de disputa, outra arena, que acaba sendo o judiciário. E, nesse caso, na correlação de forças, o STF acaba cumprindo esse papel junto com movimentos sociais, porque foi do próprio CNJ, né, do Judiciário, né, e o CNJ ali tendo a presidência do presidente do STF, que surgiu a política antimanicomial do Judiciário com mais força. Então, se São Paulo, a partir do Executivo, não está conseguindo fazer a tarefa de casa, a gente espera que, a partir também dessa decisão, dessas ações, né, que a própria ABP mobilizou no STF, a gente tenha reforçado a política antimanicomial. E isso, para mim, é muito importante, porque tenho costumado dizer, onde eu tenho ido, que essa política antimanicomial, ela já está sendo feita, ela é uma realidade. A gente não está mais questionando se ela vai ser feita ou não. Se São Paulo ainda tem um atraso, mas São Paulo precisou apresentar um plano de ação para fechar daqui a 3 anos o manicômio judiciário. Então, ele precisou fazer isso, né? Então, a gente também pode imaginar que, em algum momento, esse barco pode virar e a gestão de São Paulo ser outra, né, do governo de São Paulo. Mas o fato é que tem organizações da sociedade civil que estão atentas. O próprio Conselho Federal de Psicologia, quando publica esse relatório, né, mais novo da inspeção, indica essas questões que acontecem não só em São Paulo, mas em outros estados, e para entender também que a gente está falando de uma política que começou em 2023, claro, com a legislação que já vinha desde 2001, mas o manicômio judiciário no Brasil, ele tem mais de um século, né? Então, a gente não tem essa ideia de que a gente vai mudar tudo a partir de uma única resolução. Ou a gente converge forças nos territórios onde a gente tem parceiros e consegue avançar ali, cada dia é um dia, né? A gente fala dos micropoderes ali, da micropolítica, ou a gente não vai conseguir avançar se a gente entender que é só um governador que, colocando o pé na porta, a gente não consegue, né? Então, acho que tem que conjugar os esforços aí onde é possível caminhar junto. E eu falo notadamente da sociedade civil, que tem um papel, né, no controle social, junto com os atores que têm se mostrado progressistas. E, nesse caso, o judiciário, sobretudo ali no STF, já demonstrou que tem sido progressista também nesse momento aí de fechamento dos manicômios judiciários no Brasil. Você está falando da sociedade civil,
né, a importância dela, da pressão que ela pode exercer, mas também é uma sociedade que é muito heterogênea. Em cada território do país, nós temos realidades muito díspares. Hoje, infelizmente, uma boa parcela dessa população, sob influência desse conservadorismo. Movimentos mais reacionários sempre trabalham muito com medo. Era o medo do comunismo, é o medo disso, é o medo daquilo. E tem muito, eu já ouvi vários relatos, pessoas com medo, falavam, vamos deixar os loucos soltos, louco perigoso, solto na rua. Até fiz essa provocação para você no encontro que a gente fez, você ficou meio brava comigo. Dialogar com a gente mesmo é fácil, dialogar com os movimentos sociais que já estão nessa luta é mais fácil, né? Estamos todos no mesmo barco. Mas e para conversar com esse setor que não tem essa compreensão dos direitos humanos como a gente tem? Que direitos humanos é coisa de bandido, aquelas bobagens todas que a gente ouve, está cansado de ouvir, né? Como é que ele dialoga com essa parcela da população, Ludmila? Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Então, chegamos ao ponto mais importante dessa conversa aqui, que é ganhar essas pessoas, né? Eu sou professora, eu tenho estudantes que estou ali numa turma, né, de 40 a 50 estudantes, e muitos deles trazem, né, o que a gente chama do senso comum. Então, Norian, eu acho que não tem uma fórmula pronta para isso. A gente tem tentado atuar numa dimensão da reforma psiquiátrica que foi negligenciada, a gente chama de dimensão sociocultural, que é como que a sociedade percebe a loucura, né? E como a gente pode utilizar de ferramentas que tragam a loucura para perto, porque ela já está imersa na sociedade, mas perto de um jeito que as pessoas compreendam que isso não traz perigo. Porque o grande problema que a gente tem é a associação entre loucura e periculosidade, né? Esse conceito, esse mito, na verdade, que atravessou aí muito tempo e que permanece no imaginário. E a gente vê isso em filmes, em novelas, em, né, muitas peças populares. Então, como a gente utilizar a mesma linguagem, como, por exemplo, eu tenho visto mais recentemente um movimento interessante nas redes virtuais, né? Não vou falar sociais, mas nas redes virtuais, de pessoas que estão nos serviços de saúde mental, nos CAPs, e estão falando ali sobre uma série de questões, e não necessariamente sobre o seu transtorno mental, mas sobre as atividades, sobre as oficinas que fazem, sobre a inserção que tem no território. Então, como a gente pode também usar as ferramentas de comunicação para comunicar, para dizer, olha, essas pessoas aqui, elas existem independentemente ou junto com um diagnóstico. Então, eu acho que essa é uma questão importante, a gente pensar em atividades que cheguem próximo, né, da população em geral, como você diz, e que tragam essa possibilidade de desmistificar a loucura, né? A loucura, ela pode estar diagnosticada ou pode não estar. E como afastar essa questão do perigo. Eu vejo muitas pessoas interessadas em documentários, em filmes, né, sobre esses temas, mas eu não vejo ainda uma parcela importante, né, das produtoras de cinema em pensar as histórias de pessoas que já saíram dessas instituições. Eu não vejo registro sobre isso, de quem já saiu, de que vida percorreu, e com isso eu não estou dizendo que vai ser tudo lindo, não estou trazendo aqui o aspecto da romantização da loucura, eu estou falando da vida que se vive, né, de como essas pessoas passaram uma trajetória inteira de internação e como é que elas passaram a estar quando tiveram cuidado e liberdade. Vou trazer um exemplo que eu acho bem interessante para pensar essa dimensão sociocultural. Tem um grupo de teatro chamado Os Incênicos, na Bahia. Esse grupo já tem mais de 10 anos e ele é formado por pessoas com transtorno mental, com várias histórias diferentes, com origens diferentes, mas com uma boa parte delas com uma experiência significativa que as marcou muito, que foi a internação ou as internações em manicômios na Bahia. Levar suas histórias, né, as histórias de vida dessas pessoas, que não são apenas em relação ao sofrimento mental, mas ao que elas vivem, né, cotidianamente, para o teatro, foi muito importante para mostrar para aquela sociedade ali em Salvador, no estado da Bahia, e para fora, né, onde o grupo já se apresentou,
que é possível que essas pessoas ressignifiquem a sua própria loucura. Muitas delas convivem com o diagnóstico, fazem o seu cuidado e estão ali, né, ganhando prêmios como atriz, como é o caso de Elisleide Bonfim, que eu conheci num contexto em 2007, quando eu vejo a Elisleide hoje, ela ressignificou a vida. Então, se a gente tem possibilidade de mostrar isso para a sociedade brasileira, a gente tem possibilidade de ganhar também essas mentes e corações em relação ao tema que a gente está tratando aqui, que se torna mais difícil e pesado, porque tem a questão do cometimento de um crime. Mas a gente também não pode apagar da possibilidade que essas pessoas, se tivessem tido o cuidado em saúde mental, será que elas tinham passado ao ato? Essa é uma questão importante, da gente pensar no cuidado de saúde mental prévio para que as pessoas não cometam determinados delitos. Então, é importante a gente pensar nessa dimensão sociocultural da reforma psiquiátrica e como a gente traz as histórias de uma forma que as pessoas não sejam mais associadas a perigo ou, outra faceta, a incapacidade, que também é um outro lado da loucura que ficou muito... que persistiu, né, por muito tempo, e algumas pessoas ainda entendem dessa forma. Uma vez louco, incapaz ou perigoso, e a gente não sai dessa toada, mas a gente já está em outra era, né, dos direitos humanos. A gente tem uma convenção dos direitos da pessoa com deficiência, a gente tem pessoas aí que trazem a bandeira do nada sobre nós, sem nós, né, e que as pessoas que têm condições de saúde mental, que têm problemas de saúde mental, também se inserem nesse grupo, né, de pessoas com deficiência psicossocial. Então, imagino que tenha um caminho que possa ser por aí, né? Nunca é fácil esse caminho. Aqui no Brasil, quem comete um crime, um assassinato, etc., é julgado, tem uma pena, quando a pena se extingue, ele sai. Quem planeja um golpe de Estado e matar o presidente da República vai cumprir um prazo, e tem gente até que quer anistia para esse tipo de crime. Agora, o crime de ser louco é uma sentença perpétua para a pessoa. Inclusive, alguns desses manicômios judiciários eles foram utilizados para encarcerar gente, não que tivesse um sofrimento mental, mas os indesejáveis. Você tem um texto seu de alguns anos atrás, que você fala que até vou ler um trechinho aqui para não errar a tua fala aqui, né? Que na maioria dos estados brasileiros se mantém a lógica da falta de tratamento adequado, insuficiência de profissionais preparados, excessiva medicalização, maus tratos, dificuldade de acesso à justiça, entre outros temas. Nesses manicômios que ainda existem, essa realidade persiste ainda? Com certeza. Esses manicômios que ainda estão de peles... você está falando dos hospitais de custódia, né? Eu quero voltar um passo atrás para falar dos hospitais psiquiátricos, que alguns existem, né? Alguns estão aí. Em alguns estados, eles têm sido repaginados, tem se dado um ar ali de humanização, né? Mas não existe possibilidade de humanizar um hospital psiquiátrico, porque ele foi feito para segregar, você mesmo lembrou aí, né? A finalidade inicial do manicômio, ele foi feito para observar, para classificar, para testar curas, né? Para testar, enfim, possibilidade de tratamento. Então, esses hospitais psiquiátricos, eles caem por terra quando a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ela é pensada no Brasil, ela é modelo, né, para a Organização Mundial da Saúde. Esse modelo de política de saúde mental do Brasil é referência. Se a gente tem dentro da política de saúde mental, por exemplo, os leitos de saúde mental em hospital geral, não haveria necessidade nenhuma de se manter hospital psiquiátrico. Então, esses hospitais psiquiátricos, eles continuam violando, né, direitos, e eles estão sendo repaginados ou nos prédios que eles ainda existem, né, onde existem, ou nas chamadas comunidades terapêuticas, que são outra espécie de manicômio contemporâneo, né, e que persiste com financiamento público. Ao lado disso, a gente tem os manicômios judiciários. Em regra, todos eles continuam violando direitos humanos do mesmo modo, com o peso de ser uma instituição carcerária, né, sobretudo penal, e a gente tem apenas um estado no Brasil em que o manicômio judiciário foi criado depois da lei da reforma psiquiátrica, o que já é uma aberração, que foi o estado do Pará. Então, veja, para a gente também lembrar aqui, quem está assistindo, a gente escutando, que não é porque a gente tem lei, norma, que se muda a realidade. Então, se a gente não tem
gestores, gestoras de políticas públicas que estão ali afinados com a nova política de saúde mental e com esses princípios do cuidado em liberdade e de direitos humanos, a gente vai continuar tentando humanizar, limpar, né, repaginar essas instituições que não foram criadas para cuidar de ninguém. Então, eu continuo afirmando que a gente ainda tem instituições totais no Brasil, como os hospitais psiquiátricos ainda em funcionamento, os manicômios judiciários ainda em funcionamento, mas boa parte deles fechando, felizmente. E queria apontar para uma outra questão, Norian, que é o seguinte: ao mesmo tempo em que a gente vai vendo essas instituições fechando, a nossa preocupação precisa se voltar para o cárcere. Não que a gente não tenha se voltado para o cárcere, para as prisões penitenciárias, mas o que é que tem acontecido em muitos estados? Os juízes e juízas que ainda não conseguem manejar bem e compreender a política antimanicomial acabam encaminhando as pessoas que ainda vão responder a um processo criminal e que têm dúvidas sobre a questão da saúde mental para as prisões comuns. E essas pessoas muitas vezes estão em crise psíquica. Então, como pensar também a ausência do manicômio judiciário, que sim, deve ser fechado, mas que tipo de cuidado e fluxo está sendo estabelecido entre o sistema de justiça criminal e os serviços de saúde daquele local onde a pessoa foi presa, para que ela não seja presa num presídio comum, porque aí é que a situação dela, né, de saúde mental, vai piorar certamente. Ao lado disso, é importante lembrar que se o cárcere brasileiro, né, as prisões brasileiras, já há muito tempo, e o próprio STF já trouxe isso aí a partir da configuração do estado de coisas inconstitucional, e agora a gente tem um plano pena justa, já se demonstrou que o cárcere brasileiro ele é um lugar de sofrimento mental, de produção de sofrimento. Então, tem uma outra parcela que tem aí uma série de problemas de ordem, né, psíquica que precisa também ser atendida. A gente tem, desde 2014, uma política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade, a PNASP, que é uma política do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Justiça, que tentou inserir as pessoas que estão presas no Brasil no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, mas que depende sempre da adesão de estados e municípios, onde essas prisões estão ali, né? Nesse caso, a gente vai precisar muito mais que essa política ela atue, porque senão, juízes e juízas, na dúvida entre encaminhar ou não a pessoa para a prisão, vai acabar encaminhando por conta desse clamor aí, que ainda é muito grande em relação ao perigo de pessoas que têm um sofrimento mental e cometeram um delito. Então, deixa esse alerta aí para a gente pensar como que o judiciário também se articula com esses serviços e políticas de saúde locais, para que a pessoa tenha um cuidado em saúde e não seja levada imediatamente para a prisão. Esse é um outro problema que também vamos ter que enfrentar. Não adianta sair de um manicômio judiciário e cair num presídio. A situação pode piorar. Eu já ouvi alguns relatos, Mila, de locais e territórios onde existe um mínimo de rede de atenção, um processo de economia solidária, que não é laborterapia, para gerar renda mesmo para as pessoas, apoio dessa interseccionalidade que você fala, e houve relatos de que as pessoas que estão nesses programas, estão fazendo isso, a incidência de volta a um delito, alguma coisa muito baixa. Existe alguma pesquisa em relação a isso? Os dois estados que apresentam esses dados são os que têm programas mais antigos, e eu vou me reportar a eles porque tem pesquisa publicada, né? O caso do PAI-PJ, que a última vez que trouxe esse dado disse que a reincidência ou reiteração criminosa de quem saiu, né, participou ali do atendimento do programa e saiu do manicômio judiciário, ou nem entrou, é de menos de 2%. Então, esse número é bem significativo se a gente comparar com o dado da última pesquisa do IPEA, que tratou de reincidência criminal no Brasil, que era da ordem de 27%. Tem pesquisas diversas que falam sobre reincidência criminal, mas em relação à reiteração criminosa de quem cometeu um delito e tinha um sofrimento mental, não chega a ser mais de 2%. Esse número também é parecido em Goiás. Lá não chega a mais de 4% os casos de reincidência, né, ou de reiteração criminosa. Então, isso denota que, a partir de um cuidado, né, em rede,
de equipes que acompanham essa pessoa na RAPS e em outras políticas sociais, é difícil, né, que a pessoa reincida e volte a cometer delitos novamente. Ludmila, para terminar, uma pergunta que não quer calar. Eu falei comentando com um conhecido meu, que eu ia entrevistar a Ludmila. Ele falou, já fui no show dela, inclusive. Você canta também? Ai, querido, não. Eu tenho uma palhinha aqui, não, né? Não canto, não. Eu sou rouca por profissão já. Eu sou professora há mais de 15 anos, então não me arrisco, só canto no chuveiro. Obrigada. Ludmila Cerqueira Correia, muito obrigado por você recortar o seu tempo aqui para estar falando conosco. Você é sempre nossa convidada para estar aqui participando, e parabéns pela sua luta e pela sua militância de já um bom tempo aí. Eu que agradeço, Norian. Foi um prazer estar com você e vida longa aí ao Pode Sim. Espero que vocês continuem com outras entrevistas tão legais. Obrigada. Eu que agradeço. Pode Sim, Diálogo da Psicologia com a Sociedade, o projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, sempre atento aos direitos humanos, à saúde mental. Muito obrigado e até a nossa próxima conversa. Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Gostou desse episódio? Então nos siga pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e do Spotify. Isso nos ajuda bastante a levar cada vez mais debates de qualidade, boas reflexões e provocações. Então, é isso. Espero você em nossa próxima conversa. Estamos juntos!